Medo de recessão mundial balança o mercado. Dólar sobe, bolsas e petróleo caem. Presidente do Senado diz que CPI do Ministério da Educação só depois das eleições. O 5G começa a funcionar amanhã. O que muda na internet do celular? Nova denúncia contra o ex-presidente da Caixa, demitido por assédio sexual. Ele fez uma reforma em casa e mandou o banco pagar. Falta de vários medicamentos nas farmácias se agrava e afeta principalmente as crianças. Casarão abandonado que virou atração porque dona é foragida vale até 10 milhões de reais. Na série especial, a história da Dona Zica. Ela abriu um salão na comunidade e hoje é uma empresária de sucesso. Meu cabelo já estava mudando, todo mundo querendo. Chegou a pílula anti-ressaca, que promete diminuir os efeitos das bebidas alcoólicas. A polêmica da bermuda. Cliente ganha indenização contra restaurante que é cartão postal de São Paulo. O WhatsApp vai lançar ferramenta para mais privacidade. Dá para esconder que você está online. Novo técnico do Paris Saint-Germain diz que quer manter Neymar no time. Alunos compram, restauram e dão de presente para o professor o Fusca de estimação. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Boa noite. Uma decisão da Justiça abriu espaço para que os bandidos que cometem crimes durante a noite sejam punidos com mais rigor. Entenda a mudança na reportagem do Rodrigo Hidalgo. Nessa madrugada, 2 homens aproveitaram que este hortifruti em Santo André, na Grande São Paulo, estava fechado para furtar. Um deles se pendurou e retirou todo. Em seguida, eles vão embora como se não tivessem acabado de cometer um crime, que é o mesmo, por exemplo, praticado por quadrilhas quando arrombam cofres de bancos. Agora, quem for condenado por furto cometido durante o repouso noturno terá a pena, que é de 1 a 4 anos de prisão, aumentada em 1/3. A decisão é da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. Isso é para casos em que os bandidos se valem da condição de sossego do período da noite, quando é menor a vigilância ou a capacidade de resistência da vítima. À noite, a pessoa está mais vulnerável, não enxerga, às vezes, um transeunte na rua. Então, creio que o Superior Tribunal de Justiça tomou a decisão acertada e uniformizou a jurisprudência para todo o território nacional. Isso já existia no Código Penal, ocorre que havia divergência da aplicabilidade. Boa noite. Boa noite. A indústria tem o 4º mês seguido de crescimento. Mas não consegue chegar ao patamar de antes da pandemia. O presidente do Senado anuncia que a CPI para investigar a corrupção no MEC na gestão de Milton Ribeiro vai ficar para depois das eleições. Prefeitos protestam em Brasília contra a aprovação de propostas que impactam o orçamento dos municípios. Aumenta o número de cidades em situação de emergência por causa da chuva no Nordeste. Roubos e furtos levam pessoas a deixar celulares em casa em São Paulo. E uma estudante mineira de 10 anos dá uma lição sobre igualdade e oportunidade. O Jornal Nacional está começando. A produção industrial do Brasil teve, em maio, a 4ª variação mensal positiva. Mas, ainda assim, o setor ainda não recuperou o patamar pré-pandemia. Toda a indústria brasileira. O segmento cresceu 0,3% em maio, na comparação com abril. O 4º mês seguido de alta após o tombo em janeiro. Mas, no acumulado de 12 meses, houve retração de quase 2%. O que a gente tem observado é que a gente ainda tem toda uma desregulação de todas as cadeias econômicas globais, de falta de insumos de diversos produtos, e como as cadeias já vão se organizando, às vezes a gente vê outros setores com a velocidade mais rápida de recuperação. Antes da pandemia, 174 funcionários trabalhavam nessa fábrica. Agora são cerca de 80. A indústria automobilística, um dos principais clientes desses equipamentos, continua em crise. Mas as encomendas de outros setores, como o agronegócio e a mineração, vêm garantindo a retomada da atividade nos últimos meses. Entre as atividades acima do patamar pré-pandemia estão máquinas e equipamentos e produtos derivados de petróleo, enquanto a produção de automóveis e a fabricação de móveis ainda não recuperaram as perdas. No ano de 2021, a indústria chegou a ultrapassar o nível anterior à paralisação econômica na pandemia, mas depois o segmento voltou a desacelerar. Em maio de 2022,
A indústria ainda estava 1,1% abaixo do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, bem distante do pico registrado em 2011. Os surtos da Ômicron na China e a guerra na Ucrânia frearam o crescimento este ano. E também há fatores internos. Analistas afirmam que em ano eleitoral, decisões de investimento acabam sendo adiadas pelo cenário de incerteza. Hoje, o que mais gera incerteza aos empresários é a questão da inflação, o aumento dos juros e um período de ano eleitoral que pode afetar a decisão de investimento dos empresários. A gente pode falar que o cenário ainda de indefinição política, principalmente uma indefinição do que vai ser a política econômica nos próximos anos, faz com que o empresário, de maneira geral, já fique mais reticente a aumentar os seus investimentos e, naturalmente, a gente vê uma atividade econômica um pouco mais fraca. Terça-feira, 5 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Negociações da chamada PEC Kamikaze, aquela que trata do pagamento de novos benefícios, às vésperas das eleições, avançam. Relator na Câmara desiste de mudar texto, o que deve acelerar a votação entre os deputados. Se aprovado, o pacote de bondades pode pressionar ainda mais a inflação. O Brasil tem hoje o quarto maior índice em todo o mundo. Já no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, avisa que a CPI, que irá investigar suspeitas de corrupção no MEC, só sairá do papel depois do pleito de outubro. Daniela Marques assume a presidência da Caixa Econômica Federal, enquanto novos áudios mostram irritação de Pedro Guimarães, afastado por acusações de assédio com a perda salarial de R$100 mil. Rússia intensifica ataques no leste da Ucrânia, enquanto 30 países da OTAN assinam protocolos de adesão da Suécia e da Finlândia à organização. O Jornal da Cultura estreia hoje a série especial Pará, Terra em Conflito. 5 reportagens vão abordar o avanço da grilagem, a violência e os danos ambientais no estado, no norte do país. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada temos o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e o economista e doutor em Ciência Política, Ricardo Senes. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O relator na Câmara da PEC, que ficou conhecida como Kamikaze, o deputado Danilo Forte, desistiu de alterar o texto aprovado no Senado para dar celeridade ao assunto. Ele seguiu a recomendação do presidente da Casa, Arthur Lira, aliado ao governo de Jair Bolsonaro. Depois de um dia de reuniões com líderes partidários, o relator da proposta, o deputado Danilo Forte, voltou atrás e manteve no seu parecer o mesmo texto aprovado pelo Senado. Ele tinha a intenção de retirar da PEC a menção ao estado de emergência e queria incluir o pagamento de um benefício a motoristas de aplicativo. Sem as mudanças, a PEC poderá ser votada ainda esta semana em comissão e depois levada a plenário. O relator acredita que a proposta será aprovada, mais uma vez, com facilidade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado ao governo de Jair Bolsonaro, articulou para acelerar o processo. Ele autorizou a anexação da PEC Kamikaze à dos biocombustíveis, que já tramita na Casa, retirando a necessidade da análise da proposta em um número mínimo de sessões. PEC dos benefícios. Relator da proposta na Câmara desiste de alterações no texto e favorece vontade do governo. CPI do MEC. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, diz que comissão só será instalada depois das eleições. Vamos falar também da nova presidente da Caixa. Daniela Marques toma posse da estatal e valoriza mulheres em discurso. A Caixa agora, além de ser o banco de todos os brasileiros, será a mãe da causa feminina e a gente vai atuar com afinco para proteger e promover mulheres. Tem eleições 2022. Lula se reúne com empresários e banqueiros em São Paulo. A gente vai conferir todos os bastidores deste encontro. E vamos falar também do tiroteio nos Estados Unidos. Sobe para 7 o número de mortos depois de ataques a tiros durante as festividades do Dia da Independência Americana.
Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Jornal da CNN. Agora, 8h56, é muito bom ter a tua companhia por aqui. A gente começa falando sobre a PEC Kamikaze, a PEC que deve injetar mais de 40 bilhões de reais para promover benefícios às vésperas das eleições. O relator da proposta, deputado Danilo Forte, desistiu de fazer alterações no projeto, manteve o texto que foi aprovado no Senado. E esse movimento pode ser visto como uma vitória do governo, que deseja que esse encaminhamento do tema seja o mais rápido possível. Essa PEC pode ser votada ainda nesta semana. E quem vai trazer informações para a gente agora é o Nolan Roberts. Nolan, havia um movimento intenso da possibilidade de se alterar algo. De fato, o governo conseguiu convencer todo mundo que não, que tem que ser assim, a toque de caixa, quer passar a máquina. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal do CNN. Exatamente isso, Evandro. O deputado Danilo Forte, ele deu uma coletiva de imprensa agora, pouquinho mais cedo, antes da gente entrar aqui no Jornal da CNN, e ele disse o seguinte, viu, Evandro, que as pessoas precisam desse auxílio o mais rapidamente possível e por isso ele teria mudado de ideia, inclusive também sobre aquele voucher a mais que ele queria dar para os motoristas de aplicativo. Ele disse que isso seria inviável também para motoristas do transporte escolar particular, também seria inviável porque não há um cadastro dessas pessoas e por isso ele teria desistido. Nessa coletiva ele também trouxe a informação que o auxílio para taxistas no texto dele, que não tinha ficado claro esse valor no texto que veio do Senado, será de R$ 200 para cada taxista, pagamento a partir do mês de agosto. Olá, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do All News, edição dessa terça-feira. Hoje é dia 5 de junho de 2022. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma edição do programa. Para nos assistir, na página do UOL tem a transmissão ao vivo aí da programação completa do canal UOL. Também você pode nos ver nas redes sociais, Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch e no YouTube, onde você também pode votar na nossa enquete, vai ser assunto do programa logo mais. Você acha que a CPI do MEC deve ser instalada apenas após as eleições, depois de outubro, como indica o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Por enquanto, a maioria acredita que não. 18% dizendo que sim, 82% não. Já, entrevista ao vivo aqui no programa com o líder da oposição no Senado, ele que coletou as assinaturas para a CPI do MEC, Randolfo Rodrigues, é daqui a pouquinho. Antes, quero trazer a posse de Daniela que tomou posse, né, como nova presidente da Caixa, Daniela Marques. Daniela Marques tomou posse como nova presidente da Caixa. Ela substitui Pedro Guimarães, que deixou o cargo depois de denúncias de assédio sexual e moral. Vamos ver um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele está falando nesse momento em Brasília. O Flamengo está causando problema aqui na sociedade, vamos acabar com tudo. O Flamengo pode defender lá no Congresso o que ele bem entender. Mas não pode, pelo que ele falar, por mais ofensivo que seja, como foi, privar da liberdade. Se um parlamentar pega 8 meses de cadeia, imagine vocês. Tem medo agora de mexer nas mídias sociais? Olha, se divulgar fake news, você vai ter um registro cassado em empresa. Que pipoca é essa? Que democracia é essa? Que poder? Quem essas pessoas pensam que são? Convido as Forças Armadas para participar de uma comissão de transparência eleitoral e depois o Comando de Defesa Cibernética, né, bota lá 90 pessoas para discutir o sistema eleitoral, apresenta vulnerabilidades, não, vamos aproveitar para 2026, não agora, mas não tem custo, se tiver custo eu pago, não quero, O que é democracia? Qual é a essência da democracia? É o nosso voto. Você votar no João, não interessa quem seja o João. Vai para ele. Maria, vai para ela. Temos como comprovar isso? Não! Hoje mesmo a declaração do Fachin. Declaração do Fachin hoje. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, imagens ao vivo de Brasília, ele está discursando na posse de Daniela Marques como nova presidente da Caixa. Bom, ela também falou agora há pouco e a gente separou um trecho do que disse Daniela Marques. Vamos ver. Para que a gente não seja não só o banco de todos os brasileiros, mas também a mãe de todas as causas das mulheres no Brasil. E eu convido a todos que juntem-se à Caixa nessa causa.
Veja hoje no SBT Brasil. Em São Paulo, a prisão de um homem acusado de roubos seguidos de morte. Sobe para 7 o número de mortos pela chuva no Nordeste. Em Alagoas, um homem chorou no meio da enchente. Brasília registra o primeiro caso de raiva humana no país em 44 anos. Morre a 7ª vítima do atirador de Highland Park, nos Estados Unidos, que está preso. E todas as informações do jogo entre Boca Juniors e Corinthians, que o SBT transmite esta noite. Já, já. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Os casos de importunação sexual a mulheres no transporte coletivo desafiam as autoridades de segurança pública em todo o país. Em Belo Horizonte, a Guarda Municipal reforçou a rede de apoio às vítimas. Nesta gravação, num ônibus do Rio de Janeiro, uma mulher que teria sido abusada exige que o homem desça do veículo. Sai agora, motorista. Abre a porta. Abre a porta agora. Em Belém, a vítima deu uma gravata no suspeito. Não! Solta minha mão! Vai apanhar! Já neste outro flagrante em Belo Horizonte, o homem aparece fechando o zíper da calça depois de ser denunciado por uma passageira. A primeira coisa que pergunta, na verdade, é qual roupa você estava. E não é nada disso. A mulher só precisa de respeito onde quer que ela esteja e principalmente com qual roupa ela esteja. Veja agora outros destaques dessa edição. Mais um integrante. Trilha que assaltou uma joalheria num shopping do Rio de Janeiro é identificado. Ele aparece em novas imagens do crime. Sobe para 7 o número de mortos no tiroteio durante um desfile do Dia da Independência em Chicago, nos Estados Unidos. O atirador planejou o atentado durante semanas. A OTAN ratifica o processo de ingresso da Finlândia e da Suécia no grupo. O PSG tem novo técnico e Christophe Galtier quer que Neymar continue sim no elenco. A polícia identificou mais um suspeito de assaltar uma joalheria no shopping Village Mall, na zona oeste do Rio de Janeiro, há 10 dias. Ele é do estado do Pará. Nesta imagem feita pela câmera de segurança dentro da joalheria, aparecem pelo menos 4 bandidos. Segundo a polícia, o homem de blusa preta, óculos e com uma pistola na mão é Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos. Ele é do estado do Pará e está foragido desde março. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas e 6 minutos em São Paulo, seja bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel e o Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pacheco frustra Randolph e diz que CPI do MEC será instalada, mas só após período eleitoral. Pedro Guimarães cobra a apresentação de provas contra ele por acusações de assédio sexual. E a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova um convite para Marcos Valério falar da denúncia sobre a ligação do PT com o PCC. Isso e muito mais, agora para você, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Após se reunir com líderes partidários do Senado na manhã desta terça-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, decidiu dar sequência à abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação. A CPI será instalada para investigar um suposto esquema de distribuição de verbas e controle da agenda do Ministério da Educação durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Na reunião, que foi remota, Pacheco também informou que dará sequência a outras 4 CPIs. No entanto, os trabalhos das comissões serão iniciados somente após as eleições de outubro. O anúncio foi feito pelo próprio Pacheco em coletiva de imprensa.